Aqui na guia V, a gente vai clicar em detalhes, ok? Detalhes, ele quebra a tela de visualização em duas partes. Mantenho minha utilização de recursos em cima e ele aparece uma outra janela embaixo. A janela que aparece embaixo, por padrão, é uma janela chamada, se você clicar aqui na lista, você vai ver formulário de recursos. Esse formulário de recursos é a mesma informação aqui em cima, quem é o recurso e em que tarefas ele está alocado. A gente vai usar uma outra tarefa aqui, uma outra tela aqui nessa visão de baixo, e para isso eu vou clicar nessa lista. Eu vou clicar em mais vistas. Mais vistas ele te dá a opção de todas as visualizações possíveis do MS Project. A gente vai ver boa parte delas até o final do curso no módulo avançado eu apresento cada uma delas para vocês entenderem. Mas tenha em mente que as que você vai ver até o fim do curso são as que você vai usar sempre. E isso já é muito além do que você vê no mercado hoje das pessoas que têm conhecimento de Project. Então a gente vai usar uma tela chamada formulário de detalhes da tarefa para fazer o nosso nivelamento manual. Eu vou aplicar. E agora eu tenho uma tela diferente, que ao invés de me dar quem é o recurso e quais tarefas, ele me dá a tarefa e quem é o recurso. Então vou voltar para o assistente, que é o nosso objeto agora de resolução de problema. Vou clicar em alugar espaço. Alugar espaço são 8 horas de trabalho por dia e ele está trabalhando 8 horas todos os dias e isso está sobrecarregando ele porque ele tem tarefas em paralelo que ele tem que dar conta. Então o que é que eu vou fazer? Observe que essa tarefa ela é condicionada pelo esforço, como toda tarefa padrão do MS Project. Qualquer coisa, se essa caixinha não estiver marcada, marque, porque a gente precisa que seja condicionada pelo esforço. Ou seja, eu vou colocar gente para ajudar ele e condicionado pelo esforço, ele vai diminuir as horas de trabalho dele. Então, aqui embaixo na lista eu tenho um assistente trabalhando 80 horas nessa tarefa, ele sozinho dando conta dela. Eu vou dizer que Maria também vai ajudar ele, por exemplo. Se você coloca Maria e der OK aqui em cima, veja que automaticamente o Project balanceou o trabalho de 80 horas total entre os dois, num período, mas o que o Project fez foi diminuir o período de duração da tarefa. Isso pode ter resolvido alguma sobrecarga mais adiante para o meu recurso, mas manteve o meu dia em questão, ok? Então, você pode seguir alocando recursos para equilibrar o trabalho. Ou você pode também, manualmente, são 80 horas de trabalho, você afirmar que João vai trabalhar só 30 horas, por exemplo, nessa tarefa, e que Maria vai trabalhar 50 horas na tarefa, ok? Se eu apertar ok, ele reequilibrou. Mas, novamente, o que vai acontecer é que o projeto vai diminuir lá na frente, observe que aqui já são 6 horas ao invés de 8, que estavam 24, é 8 horas, ele está diminuindo lá na frente, ou seja, se o meu recurso continua alocado 100% nessa tarefa, o que vai acontecer é que ele vai trabalhar menos, então estou resolvendo sobrecarga mais adiante. Então, se eu continuar colocando recursos, então, por exemplo, digamos que João também pode ajudar nessa tarefa. Lembra que João só trabalha 4 horas por dia, se eu der OK aqui, ele vai trabalhar menos horas que os demais na proporção, por quê? Porque como ele está dedicado só 4 horas por dia, proporcionalmente ele vai trabalhar menos. Então observem que o meu recurso ele diminui um pouco a sobrecarga mais adiante dessa tarefa, mas não diminuiu aqui, porque ele continua 100% na tarefa. Ele trabalha menos horas, só que essas horas a menos estão tendo impacto nos dias finais aqui, de 24, está baixando, observem. Então já está um pouco resolvendo o meu problema com o meu assistente. Então eu estou baixando a quantidade de horas de trabalho dele, e eu estou resolvendo mais adiante o impacto que isso tem nas tarefas em paralelo. E esse processo você pode repetir. Se alugar em mesas e cadeiras, por exemplo, e pedir a João, por exemplo, que ajude ele, João vai trabalhar menos horas que ele, porque João tem menos disponibilidade, mas isso vai ajudar esse recurso a equilibrar o trabalho. Então, essa é uma primeira opção que você tem de ir alocando recursos para ir resolvendo alguns dias de superalocação. Se você está vendo que não está resolvendo, uma outra opção seria mudar a atribuição de recursos, a atribuição dele, para que ele não se dedique 100% a essa tarefa, para que ele se dedique menos a essa tarefa, ok? Então você pode simplesmente voltar na janela de atribuição, eu vou voltar lá em recurso, para isso eu tenho que voltar no gráfico gigante e eu vou lá na tarefa alugar espaço, por exemplo. Eu volto lá no gráfico gigante,
Observe que como eu vou ter no gráfico gigante, minha tela aqui embaixo continua, tá? Eu estou com duas telas divididas, na guia V o detalhes continua a mesma que eu pedi. Então, digamos, vamos lá, o que está dando para mim é alugar espaço. Então, eu vou em recurso, atribuir recursos, eu vou dizer, vamos lá, assistente não pode se dedicar 100% a essa tarefa não. Não está dando conta, ele vai se dedicar a 50%, ok? Fez isso, você pode fechar essa janela e aqui em cima eu vou voltar lá na utilização de recursos. Eu vou descer no assistente. Vamos lá, cadê? Vamos lá, alugar espaço. Observem que eu já estou resolvendo. Agora ele tem só 12 horas de trabalho. Ou seja, ele já resolveu um pouco. Vamos lá, alugar mesas e cadeiras é a mesma coisa. Ele não pode executar essa tarefa só focado 100%. Ele vai ter que se dedicar menos. Então eu vou voltar no gráfico gigante. Eu vou na guia de recursos, atribuir recursos. E em alugar mesas e cadeiras, que eu clico na tarefa, ele atualiza aqui que tarefa eu estou trabalhando, e eu vou dizer que o assistente vai se dedicar a 50%, ok? Igual a João. Quando eu mudo isso, ele se dedica a 50%, mas aquela quantidade de horas de trabalho que ele está fazendo, ok? Observe, 53 horas, alugar mesas e cadeiras, ele vai continuar executando as 53 horas, então o custo permanece o mesmo, só que ele vai executar 53 horas no prazo mais dilatado, para que ele possa dar conta dessa tarefa com outras que estão acontecendo. Vou fechar aqui e vou voltar na utilização de recursos. Então vamos visitar o assistente. Então observem que a gente resolveu sobrecarga nesse dia, tá vendo? Nesse dia aqui ainda não, eu estou trabalhando ainda porque eu tenho outra, comprar bebidas também, que é outro problema. Então, vocês podem seguir nesse processo de diminuir dedicação, colocar mais gente para ajudar, por exemplo, comprar bebidas. Eu posso dizer que além dos 2 recursos que eu já tenho alocados, eu vou colocar também Maria para ajudar. Ok. Agora, observem que eu tô tentando resolver o problema do assistente, estou criando uma sobrecarga em Maria, porque Maria agora também trabalha muitas tarefas em paralelo. João, por exemplo, ele só tem dedicação de 50%, ou seja, ele só trabalha 4 horas por dia. Eu coloquei para trabalhar 8 nesse dia, ele está super alocado, ele não tem 8 horas por dia. Então vocês veem que o projeto você mexe de um lado, afeta o outro. Então esse é o processo de resolver superalocação. Como eu falei, se você tem poucos dias superalocados, como o gerente, por exemplo, o gerente aqui só tem esse dia superalocado. Se eu simplesmente disser que em comprar comidas eu vou dar uma ajuda a ele, digamos que eu vou colocar Maria, já está superalocada, mas eu vou colocar Maria para ajudar ele. Observem que eu já resolvi em parte a superalocação do gerente. Por que ele segue superalocado em 6 horas? Porque ele só trabalha 4 horas por dia. Então se eu colocar João também para ajudar ele, se fosse possível, João fosse capaz de fazer essa tarefa com ele, eu reduzo mais ainda as tarefas. Só que ele continua trabalhando 8 horas nesse dia, eu eliminei um dia de trabalho e coloquei 4 horas no outro. Então observem que esse processo de nivelamento manual aqui na folha de recursos com formulário de detalhes da tarefa embaixo é um processo que, se você tem só um probleminha de superalocação, é simples de resolver. Mas se o seu projeto sofre com a limitação de recursos, a gente vai passar para um segundo passo, que é o nivelamento automático, que é o que esse projeto está pedindo. O que é o nivelamento automático? Eu vou fechar aqui o detalhe da tarefa e vou manter aqui na utilização de recursos. O nivelamento automático é um recurso do Project, vai mudar isso aqui pra gente, só que ele vai indicar uma coisa simples. Ele tem uma premissa bem simples. A premissa dele é: eu não vou incluir mais recursos na sua folha de recursos, eu assumo que você só tem essas pessoas. Eu não vou atribuir os recursos existentes a novas tarefas, eu vou assumir que a sua alocação é essa. Seu pool de recursos é esse. O que eu vou fazer é dilatar as tarefas na medida do possível para que todos os seus recursos possam executar as tarefas que eles estão alocados da melhor maneira possível. O impacto natural disso vai ser aumentar a duração do seu projeto. Então eu vou lá no gráfico gigante rapidinho, só para lembrar que meu projeto acaba 5 de maio. E eu não tenho muita folga entre as tarefas. Às vezes você planeja com folga, lembra da folga do que eu preciso? Às vezes há muitas folgas entre essas tarefas, voltando à utilização de recursos. Então o que esse projeto faz? Ele elimina essas folgas para dilatar os prazos. Se essas folgas forem suficientes, ok, nivelamento pronto, problema resolvido. Se não forem, ele vai esticar a duração do seu projeto. E isso impacta no caminho crítico.
ok? Então por isso que eu sugiro que é nesse momento, depois de atribuir, finalizar a atribuição, que você faz o nivelamento do seu projeto, porque ele vai impactar no prazo final, na maioria dos casos, e você não quer apresentar um planejamento antes de nivelar, porque é um planejamento com sobrecarga e você vai aumentar os prazos para poder executar ele. Para nivelar automático, a gente vai aqui na guia Recursos, e vocês observem esse conjunto de informações aqui do nível, vê? Sobre a atribuição seguinte, opções de nivelamento, nivelar recurso, nivelar tudo. Se você selecionar um recurso, por exemplo, vou selecionar o gerente, e você clicar direto em nivelar recurso, ele vai resolver o problema desse gerente. Se você clicar em nivelar tudo, ele vai resolver todos os nivelamentos. Mas a gente vai clicar antes em opções de nivelamento para entender o que é que o Project faz quando ele nivela, tá? Cálculo de nivelamento ele pode ser automático ou manual. A gente vai deixar manual. Automático não significa nivelamento automático. Automático significa que qualquer mudança que você fizer no seu projeto, a partir de agora, ele vai nivelando automático. Como eu comentei, nivelar muda prazo. Então, se você deixar isso aqui ativado, qualquer mudança que você fizer, ele nivela automático, você não se dá conta e pode mudar o seu prazo sem que você se dê conta. Então, a gente vai deixar manual. Ele procura sobrecargas dia a dia, ou seja, ele olha dia a dia a sobrecarga. Você pode pedir que ele olhe hora a hora, e aí ele vai nivelar no nível mínimo de que não tenha nem sobrecarga no nível mais mínimo da hora, ok? Eu vou deixar dia a dia, que é o padrão que a gente usa. Limpar valores de nivelamento antes de nivelar. Se você fez um nivelamento anterior e nivelar de novo, ele vai limpar o nivelamento e vai fazer um novo, tá? Ele não vai fazer um nivelamento por cima do outro, ele vai refazer todo o nivelamento que ele tinha feito antes. Nivelar projeto inteiro. A gente pode nivelar só um período. Se você tem um período de tempo que é crítico e que você quer nivelar automático aqui, você escolhe. A gente vai deixar nivelar inteiro, que é o padrão. Então, resolver sobrecarga, ele faz ordem de nivelamento padrão. O que é isso? É uma coisa que a gente vai ver lá na parte avançada do curso, mas a gente pode estabelecer prioridades entre as tarefas. Prioridade significa dizer que uma tarefa é mais importante que outra. Então eu digo ao project, mexa na tarefa que tem a menor prioridade para mim. Okay? Então você pode ter tarefas críticas que você não quer que o project mexa no prazo de nenhuma maneira. Só que eu estou assumindo até esse momento que você já inseriu restrições no cronograma, que a gente viu isso antes, nas tarefas que são críticas e que você não quer que o project mexa. Então se você inseriu restrições, o project não quebra as suas restrições quando você nivela, tá? Mais adiante, lá na parte avançada, a gente vai ver um pouco de prioridade, mas não é uma coisa muito relevante aqui nesse momento, tá? Eu recomendo que vocês não mexam nisso. Agora, então ele pergunta qual padrão, eu vou dizer padrão, ok? Qual padrão de nivelamento? Prioridade padrão seria se a gente tivesse estabelecido prioridade, mas eu prefiro no planejamento que você crie restrições se uma tarefa é crítica de data para você, tá? Nivelar apenas na margem disponível. Essa é uma opção um pouco ruim, porque se você selecionar, significa que o project apenas usa as folgas entre uma tarefa e outra sem mexer no prazo final. Se você tem muitas folgas, é genial. Ou poucas sobrecargas, genial, ele resolve. Se não, não selecione. Nivelar pode ajustar a atribuição individual na tarefa, ou seja, aquele 100% na tarefa e se dedica full time, o project vai mudar isso, ele pode botar 40% para 50% se necessário, para que o recurso possa se dedicar menos horas em mais dias e executar a tarefa. Nivelar cria divisões no trabalho restante, é aquilo que eu comentei com vocês que o project pode quebrar a tarefa, e se ele quebrar a tarefa, a gente tem como refazer isso, é só desfazer o nivelamento, porque algumas tarefas não podem ser quebradas. Daqui a pouco vai ver o que é quebrar a tarefa. Nivelar recursos com tipo de reserva, a gente não trabalha com tipo de reserva, ninguém trabalha com tipo de reserva, isso é uma coisa muito para Project Server, quase na média as pessoas não usam MS Project Server, então a gente não tem recurso de reserva, esqueça isso aqui. Nivelar tarefas agendadas manualmente é porque ele vai nivelar todas, inclusive aquela que você agendou manualmente antes de mudar para agendamento automático. Isso não significa que ele vai quebrar restrições, ok? Ele não quebra restrições. Aí, não aperte OK. Se você apertar OK, é só para gravar suas opções. Você vai apertar em nivelar todos, tá bom? Então, eu vou apertar OK aqui para gravar minhas preferências. Eu não vou nivelar todos agora, porque eu vou mostrar para vocês como funciona o nivelar recurso, ok? Eu selecionei gerente e eu vou clicar em nivelar recurso, ok? Quem é que você quer? Eu quero que você nivele gerente. Nivela agora. Observem que ele nivelou o gerente. O que foi que ele fez? As duas tarefas aconteciam em paralelo. Ele jogou uma tarefa para o dia seguinte, ou seja, ele mudou o prazo da minha tarefa.
tá? Então o gerente não tem mais sobrecarga. Eu só nivelei ele. Se você quiser nivelar tudo, você pode clicar aqui, uma vez você já fez suas opções de nivelamento, ou você pode ou clicar aqui em nivelar tudo, ou nas opções você mandar nivelar todos. Quando você mandar nivelar todos, o MS Project vai nivelar tudo o que for possível. Observem que ele nivelou alguns recursos e outros não. Por quê? Em alguns casos, o MS Project não vai conseguir resolver algumas superatribuições, ok? Então, se ele não conseguir resolver isso, é porque não tem recurso suficiente no seu pool de recursos, tá? Então, a gente pode, por exemplo, eu vou tentar nivelar recurso Maria aqui. Eu vou nivelar agora. Ele nivelou Maria, gerou... quando ele só nivela um recurso, ele gerou sobrecarga no outro. Vou mandar nivelar tudo outra vez, e agora ele conseguiu resolver. Então, por que naquela hora ele não tinha resolvido Maria? Porque, de alguma forma, ele não conseguia alocar trabalho. O que é que ele fez com Maria? Observem agora. Ele assumiu que Maria vai trabalhar 0 horas nessa tarefa em algum momento, tá vendo? E jogou todo o trabalho de Maria para o final da tarefa. Ou seja, ela continua trabalhando as 16 horas que ela trabalhava antes na mesma tarefa, só que agora trabalha todas as 16 horas no final da tarefa. Ela não começa trabalhando no início. Então esse Project aí faz um pouco esse jogo de alocação e prazo, E eu vou voltar agora lá no meu gráfico gigante. Lembrar que minha tarefa, se meu projeto antes acabava 5 de maio, agora acaba 12 de maio. E ele criou quebras na minha tarefa. O que é quebra? Como você identifica isso? Observe aqui essa tarefa especificamente enviar convites, que ela agora está quebrada. Tá vendo? Ela começa 7 de abril e acaba 14, mas ela tem alguns intervalos entre a tarefa. Isso eu não tinha antes, ou seja, ele quebrou o meu esforço. Quando ele fizer isso, ele só vai fazer isso em último caso, se você tem poucos recursos, e se ele quebrar a tarefa para você e você disser não, essa tarefa não pode ser quebrada, eu não posso começar a enviar convite, parar e retomar depois. Você pode clicar no gráfico gigante e arrastar essa barra de volta. Se você fizer isso, ele desfez aquela quebra, mudou meu prazo final e gerou sobrecarga de novo nesse recurso que está responsável. Observem, eu vou voltar lá em ver utilização de recursos. Ele gerou de novo sobrecarga somente nesse recurso e eu vou entender por quê. Eu vou ver que dia foi que ele gerou isso, vou navegar. Eu tenho outro 2 dias sobrecarregados 8 horas. Por quê? Porque o projeto, a única forma com o que eu tenho hoje de nivelar esse recurso vai ser quebrando tarefa. Se eu insistir, voltar lá em recurso e nivelar ele, nivelar recurso, o que vai acontecer, vamos lá no gráfico gigante de novo, só para a gente ver o que foi que aconteceu. Ele insiste em quebrar a tarefa, então aí você tem duas opções. Ou você desfaz essa coisa de quebrar a tarefa e inclui um novo recurso, ou você aumenta o prazo da tarefa. Okay? Você tem que aí manualmente agora lidar com isso. E o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou resolver isso da seguinte forma, eu vou na folha de recursos e digamos que José apareceu para me ajudar. José está dedicado 100%, ele tem 8 horas disponíveis, José não está fazendo nada nesse momento, ele tem um custo equivalente aos outros, e eu vou voltar lá no gráfico gigante. E eu, manualmente, porque o projeto não aloca novos recursos, lembra, nivelamento automático não aloca recursos, só mexe na atribuição existente. Eu vou lá em atribuir recursos e eu vou colocar José para ajudar a Pedro para tentar resolver isso. E eu vou botar em revisar a lista também, porque é a tarefa que está conflitando. Vou atribuir José nessas duas. E vamos lá, manteve a atribuição, manteve a sobrecarga. Eu vou voltar lá em ver utilização de recursos, vocês veem que é um projeto de vai e vem se você tem uma coisa muito complexa. Eu continuo com 1 dia de sobrecarga. Então vocês podem mexer isso, eu vou voltar em detalhes, formulário de detalhes da tarefa, que eu estava usando antes, e eu vou dizer o seguinte, vamos lá, enviar convites, está gerando a sobrecarga, Pedro e José, eu vou dizer que, então, nesse momento que Pedro, ele vai trabalhar nessa tarefa, ao invés de trabalhar 16, ele vai trabalhar só 4 horas, e José vai assumir o restante do trabalho. As outras 12 horas vai para José. Ao invés de trabalhar 16, ele vai trabalhar 28 horas. Ok? E eu vou ver se isso resolve. Isso resolve dessa maneira, manual resolveu. Ou eu vou, se você
ainda continua sobrecarregado. Pedro, ele tem, qual o problema que ele tem? Gerei sobrecarga, com isso eu gerei sobrecarga em outros recursos. Você vê que é uma questão complexa quando você tem poucos recursos. Então, não foi intencional que eu fiz o projeto dessa forma, mas é interessante para mostrar para vocês que pode gerar muitos problemas. Eu vou nivelar de novo. Vou nivelar tudo. Continuei, nivelou todo mundo, exceto Pedro. Vou nivelar outra vez. Nivelar esse recurso. E vou ver o que é que aconteceu no gráfico gigante, se ele quebrou minha tarefa de novo. Ele não quebrou minha tarefa, mas ele manteve a sobrecarga existente em Pedro. Então vocês veem que vocês têm que planejar com calma e vocês vão nivelar. O nivelamento, por padrão, resolve com todos os problemas que você tem. Se você continuar com problemas de nivelamento, reflitam, como é o caso desse projeto, que é um projeto com muitas horas de trabalho, com poucos recursos, reflitam sobre a necessidade de incluir novos recursos. Então, no final dessa unidade, a gente tem alguns exercícios para resolver superatribuição. Apliquem isso no projeto de vocês e tentem resolver esses exercícios para resolver todo o problema de nivelamento.